E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício que trata do movimento de uma partícula carregada em uma região do espaço onde há um campo elétrico e um campo magnético, ambos uniformes. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Em 1897, Thomson descobriu o elétron medindo a razão carga por massa de uma partícula de raios catódicos. Na realidade, um feixe de elétrons em que cada elétron possui carga Q e massa m conforme ilustrado no quadro. Item A. Primeiro, ele passou o feixe através de campos cruzados E e B, mutuamente perpendiculares e ambos perpendiculares ao feixe, e foi ajustando o campo elétrico até atingir deflexão zero. Qual seria então a velocidade das partículas em termos de E e B? Muito bem. Para responder o item A, nós devemos analisar a região 1 ilustrada no quadro. Aqui nós temos o elétron com sua carga negativa menos Q e massa m, animado de certa velocidade v, medida em relação a um referencial inercial. Nessa região, nós temos um campo elétrico uniforme, orientado verticalmente para baixo, e um campo magnético uniforme que está furando o plano do quadro perpendicularmente e entrando nele. Muito bem? Conforme o exercício menciona, o campo elétrico é ajustado para que a trajetória do elétron nessa primeira região não sofra deflexão. Consequentemente, o elétron passa por essa região descrevendo uma trajetória retilínea com velocidade constante. Para determiná-la, nós devemos desenhar no elétron a força elétrica e a força magnética. Vamos começar, portanto. O elétron possui carga negativa. Como o campo elétrico está orientado verticalmente para baixo, nós podemos afirmar que a força elétrica está orientada verticalmente para cima. Muito bem? Agora, a partir da regra da mão direita, nós podemos orientar a força magnética agindo no elétron. Perceba que, ao colocar a palma da mão na mesma direção e sentido do vetor velocidade, e girando-a de encontro ao vetor campo magnético, o polegar aponta verticalmente para cima. Como o elétron possui carga negativa, podemos afirmar que a força magnética está orientada verticalmente para baixo. Como o elétron passa por essa região sem alteração na sua trajetória, nós podemos afirmar que a intensidade da força elétrica é igual à intensidade da força magnética. Sendo assim, obtemos Fm igual a Fe. A intensidade da força magnética é dada pelo módulo da carga do elétron, vezes a sua velocidade v, vezes a intensidade do campo magnético, vezes o seno de 90 graus. Observe que o ângulo entre a velocidade v e o campo magnético B é justamente 90 graus. E isso é igual à intensidade da força elétrica, que é dada pelo módulo da carga do elétron vezes a intensidade do campo elétrico. O seno de 90 graus é 1, cancelando o módulo da carga do elétron e isolando a velocidade v, vemos que a velocidade do elétron nessa primeira região é dada pela razão E sobre B. Muito bem. Observe o resultado obtido e os cálculos realizados até aqui. Vamos agora ao item B. Ele, então, desligou o campo elétrico e mediu o raio de curvatura R, ilustrado no quadro, do feixe, sujeito apenas à deflexão do campo magnético. Em termos de E, B e R, qual a razão entre carga e massa das partículas? Muito bem, vamos agora analisar a região 2. Perceba que o campo elétrico agora tem intensidade nula,
nós temos apenas a presença do campo magnético uniforme. Consequentemente, a única força que continua agindo sobre o elétron é a força magnética, orientada, conforme já vimos, na vertical e para baixo. Conforme vimos em vídeos anteriores, a força magnética é perpendicular não só ao vetor campo magnético, mas também ao vetor velocidade do elétron. Logo, a partícula descreve na região 2, o elétron descreve na região 2, um movimento circular e uniforme. A força magnética representa nesse movimento a resultante centrípeta. Portanto, força magnética é igual à resultante centrípeta. A força magnética é dada pelo módulo da carga do elétron vezes o módulo de sua velocidade v, vezes a intensidade do campo magnético, vezes o seno de 90 graus. Observe mais uma vez que o vetor velocidade forma um ângulo de 90 graus com o vetor campo magnético. E isso é igual a mv ao quadrado sobre o raio da trajetória. O seno de 90 graus é igual a 1. Eu posso simplificar v com este quadrado. Consequentemente, obtemos o módulo de Qzinho vezes a intensidade do campo magnético é igual a m vezes v sobre o raio r. A razão carga por massa fica dada, portanto, pela seguinte igualdade. O módulo da carga do elétron sobre sua massa mzinho é igual a v sobre b vezes r. Muito bem? Mas nós já sabemos que a velocidade do elétron permanece constante ao longo de todo o movimento e a sua intensidade é dada pela razão E sobre B. Logo, a razão carga por massa para o elétron fica dada pela seguinte expressão. Substituindo V por E sobre B, obtemos E sobre R vezes B elevado ao quadrado. Muito bem? Observe o resultado obtido, os cálculos realizados. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.